E nesta semana, o Japão suspendeu temporariamente a compra de carne de frango do Espírito Santo aqui no Brasil, do estado do Espírito Santo. Essa restrição ela acontece depois do estado registrar um caso de gripe aviária em uma ave de fundo de quintal, utilizada para subsistência. Essa é a primeira vez que o Brasil registra uma doença em uma ave de fundo de quintal, já que os outros casos foram encontrados em aves silvestres. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal disse que a decisão tomada pelas autoridades japonesas não estão em linha com as orientações da Organização Mundial de Saúde Animal, que indica a suspensão do comércio apenas em casos de gripe aviária em aves comerciais, o que não ocorreu aqui no Brasil. O Ministério da Agricultura afirmou que já foi realizado ao Japão um pedido inicial para que o país reveja a decisão de suspender as compras do Espírito Santo. A pasta disse que enviará informações adicionais ao país para que a medida possa ser revertida. Segundo a consultoria Safras e Mercado, o Espírito Santo tem pouca relevância nas exportações de carne de frango ao Japão. A preocupação está na posição do país, o Japão, que é o segundo maior comprador do Brasil. Caso estados relevantes na produção de frango também registrem focos da doença em aves de fundo de quintal. Vamos conferir a análise da Safras e Mercado. O Espírito Santo não é um relevante exportador de carne de frango com destino ao Japão. O que nos preocupa aqui no Safras e Mercado é basicamente a possibilidade do Japão tomar uma medida semelhante caso aves de subsistência apresentem problemas em mercados como Paraná, Santa Catarina, enfim, esses sim, estados mais relevantes em termos de venda com destino ao mercado japonês. Outro aspecto é que o Japão também pode acabar influenciando a decisão de outros países. E neste mapa que você vai acompanhar pela televisão, para quem nos assiste pela televisão, é possível ver que o maior número de casos da gripe aviária aqui no Brasil ocorre em áreas no litoral, indicado nos pontos em vermelho. Em amarelo estão as investigações em andamento e em cinza os casos já descartados. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil possui 52 confirmações de casos de gripe aviária em aves silvestres até o momento e um caso em ave de subsistência, ou seja, ave de fundo de quintal. O primeiro foco da doença ocorreu em 15 de maio deste ano e desde então mais de 1.400 investigações já foram realizadas aqui no país. É hora da gente olhar para o futuro e entender as projeções para o mercado de proteína animal, ou seja, não só para a avicultura, mas também para a suinocultura, bovinocultura, com esse novo cenário que se desenha a partir da decisão do Japão de suspender compras do estado do Espírito Santo. Para essa conversa, a gente vai receber a Ana Lenati, que é estrategista-chefe da Germinari, consultoria de gestão de risco agropecuário. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual o risco de outros países seguirem a decisão do Japão e também suspenderem a compra de carne de frango de estados brasileiros que registrem eventualmente um foco de gripe aviária em aves de fundo de quintal? Isso que eu acho que é o mais preocupante para todos nós, né? O Japão, ele costuma ser um mercado muito, digamos, formador de opinião em termos de qualidade, né? Um mercado bastante exigente. E como todo mundo já falou, né, não existe base dentro da Organização Mundial de Saúde Animal, e isso fere, inclusive, as regras de comércio internacional, haver um embargo, tanto a exportações de carne como de ovos também, qualquer tipo de produto avícola, por parte do Japão. A gente sabe que essa questão de comércio internacional, ainda mais o Brasil sendo o maior exportador de carne de frango do mundo, ele tem muito mais a ver com a relação comercial e com a situação de mercado consumidor, oferta e demanda e preços no mercado internacional, do que em si a barreira técnica mesmo, né? A questão sanitária, porque ela não é risco para a saúde humana e não foi contaminado nenhuma granja comercial. A biosseguridade das nossas granjas, das nossas indústrias é gigante, né? É reconhecida internacionalmente. Então, há sim o risco de outros países copiarem. E como foi bem colocado, há o risco do Japão adotar a mesma medida para outros estados que são muito mais relevantes.
Então, foi muito importante a ação imediata do MAPA e também da BPA, né, colocando que essa ação ela não é reconhecida e precisa realmente contestar, para que outros países não venham a copiá-lo. E na sua visão, vai haver então um efeito na formação de preço de proteína aqui no país? Proteína é ave, é suíno, é bovino, é ovos? Se sim, de qual magnitude? Porque a gente pode ter um efeito de contágio, né? Se sobrar mais carne eventualmente aqui no mercado brasileiro. Exatamente. De maneira imediata, como a gente, né, não vê de imediato os contratos sendo suspensos ou renegociados, o que a gente vê é até um movimento natural de mercado. A gente vê o real se valorizando frente ao dólar, então você tem o mercado internacional tentando renegociar preços de contratos. Tanto que a gente já vê iniciativa de próprias indústrias em diminuir o peso de abate dos animais para tentar diminuir um pouco a disponibilidade interna. Mas, claro, se a gente for considerar que a carne de frango, a exportação representa mais do que 1/3 da produção brasileira, qualquer residual a mais que fique no mercado interno, isso pode provocar um efeito em cadeia de queda no preço da carne bovina, da carne suína e até dos ovos, né? Porque a carne de frango hoje ela é a mais consumida no Brasil. Então, eu acho que é muito importante, né, os órgãos diplomáticos, junto com o Ministério da Agricultura e a BPA, tomarem, né, essas atitudes muito rápidas para impedir que isso se dissemine. Hoje, nossos maiores compradores, né, estão no Oriente Médio. China também é um grande consumidor tanto de carne de frango, carne bovina e suína do Brasil. Então, acho que é importante trabalhar junto a essas representações diplomáticas, né, para alinhar que realmente isso fere as regras do comércio internacional e que não há justificativa para qualquer tipo de embargo. A sua visão é que pode haver uma crise no setor de proteína animal no Brasil num curto prazo? No curto prazo, eu acredito que não, Kellen. A gente está passando agora, né, pelo inverno no Brasil, quer dizer, começou o inverno, as aves migratórias elas estão indo, porque, né, como você bem mostrou no mapa, os casos são no litorais, são aves silvestres que são aves migratórias, então elas saem agora do Brasil, começam a migrar para as regiões mais quentes. Então, eu acredito que agora, né, no curto prazo, a gente não tem risco de crise, até porque a gente está com status, né, de emergência sanitária, então toda a parte de visitação à granja está limitada, mas a gente não pode descartar esse risco para quando for o hemisfério norte começar no inverno, essas aves começarem a voltar. Uhum. Então, é muito importante manter, né, essa emergência sanitária, todas as ações de biosseguridade que a gente está tomando e, de novo, né, reforçar o corpo a corpo diplomático para evitar qualquer ação que não seja resguardada tecnicamente. Ana, última pergunta, por que esses casos ainda estão sendo registrados no Brasil? Estamos no fim de junho, você mencionou inverno e eu lembro do governo dizer que o pico de maior risco para a doença era entre abril e maio. Sim, porque sempre fica uma ave ou outra para trás, né? Primeiro que esses, como, né, a gente chama esses bandos de aves, eles não migram totalmente regular, ficam algumas aves para trás e acabam contaminando até aves que são nativas e que não são necessariamente migratórias. É por isso que a gente vem reforçando, desde que o primeiro caso foi identificado no Brasil, o cuidado, né, com essas propriedades que têm, às vezes não são nem aves de subsistência, são aves ornamentais, mas que ficam no fundo do quintal, porque essas aves elas não estão no ambiente telado, não estão no ambiente isolado e elas podem se contaminar. E isso acaba afetando toda uma atividade que é muito importante para o PIB brasileiro. Né? Última questão, não há risco para o consumidor brasileiro? Não há risco nenhum para o consumidor brasileiro, né? De novo, né, você sabendo a procedência da carne, seja uma carne inspecionada, em que você sabe que foi, né, colocado todo o cuidado, a biosseguridade naquela produção, realmente não tem problema nenhum para o consumidor. Isso tanto para a carne de frango quanto para os ovos também. Você só precisa saber da procedência. Por isso, né, dá preferência para a produção regulamentada e fiscalizada. Muito bem. Ana Lenatti, estrategista-chefe da Germinar e consultoria de gestão de risco agropecuária. Obrigada pelos esclarecimentos aqui na Jovem Pan News. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.